Acho que a gente já pode, né? Pode ser? Pode. É isso, uma buzina só pra comemorar, assim, o início de tudo. Ficou parecendo um trem chamando assim, pô. Não, ficou parecendo que foi proposital, né? Foi. Ai, ai. Vamos lá, hein? Estamos começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cibele Lopes. E hoje a gente inicia o nosso podcast nos apresentando, falando um pouco sobre amizade, como que tudo começou, como que foi a ideia do podcast. E vamos seguir assim. Estamos aqui em casa, ó, de bobeira, jogando conversa fora. Verdade. Então, na verdade, vamos dizer que essa ideia é bem recente, né? Muito. Eu fiquei com muita vontade, assim, de aproveitar os momentos que a gente tira para poder desabafar uma com a outra, trocar informações, trocar ideias. Isso é tão bom, a gente faz isso há tanto tempo, né, Cibele? A gente já tem praticamente 10 anos de amizade e, enfim, com aqueles espaços de... Às vezes a gente tá muito junta, hora a gente tá mais separadas, mas completamente amigas, assim, precisando uma da outra, a gente sabe que pode contar. E aí foi muito interessante porque um amigo meu me falou sobre podcast, o Henrique, e eu não tinha dado muita importância, assim, até que eu resolvi procurar alguma coisa para me distrair e encontrei o podcast no Spotify, que é realmente o aplicativo de música que eu mais ouço, né? Que eu mais tenho contato. E aí eu achei o podcast de várias pessoas, Imagina Juntas, Podcast, enfim, Estamos Bem. E comecei a ouvir e vi o quanto aquilo estava sendo importante para mim. E foi imediato, assim que eu comecei a ouvir, eu falei, caramba, é o que eu faço com a Cibele. E a gente tem feito isso, né? Nossa, nem falo. Nesses últimos tempos agora, a gente tem feito muito isso, né? Da última vez você me falou, Cibele, a gente conversou por 4 horas. Eu falei, mentira. Mas não é, a gente não percebe, né? Não. A gente nunca percebeu, na verdade, né? A gente nunca parou para poder contar o tempo que a gente fica conversando. Mas aquele dia me chamou atenção por algum motivo, assim, era um domingo e a gente tirou aquele tempo para conversar. Eu falei, caramba, já deu tipo 4 horas de conversa. Eu lembro que eu cheguei em casa e ainda a gente ainda trocou áudio. É verdade, ainda teve isso. Foi mesmo, a gente ainda ficou trocando áudio. Ou seja, temos muitos assuntos, assim, para contar para quem estiver nos ouvindo, mas eu digo, entre nós, assim, desde sempre a gente contou uma com a outra, né? E aí, quando eu comecei a ouvir os podcasts e perceber que aquilo estava me ajudando muito, eu falei, nossa, podia usar isso que eu faço com a Cibele para ajudar outras pessoas e nos ajudar também. Né? Então, me vem muito isso, porque quando a gente conversa, é muito mútuo isso. Eu te ajudo, você me ajuda. E aí, quando eu pensei que a nossa conversa poderia ajudar alguém que estivesse nos ouvindo, isso foi incrível. E o que eu gosto na gente é a nossa sinceridade. Sim. Então, quando você vem conversar comigo, nossa, você pode falar das coisas boas, você pode falar das coisas ruins. Você até comentou, com você eu posso me abrir que não tem problema. Nenhum. Nunca teve, né, Cibele? Nunca, né? Mas, e mais interessante do que isso, pra mim, no caso, é como a gente se respeita. Isso é muito legal. Às vezes temos opiniões completamente diferentes. Somos muito parecidas em muitas coisas, mas sim. Às vezes a gente tem opiniões muito diferentes e a gente se respeita muito. A gente nunca discutiu, teve discussões assim, do tipo, caraca, não falo mais com ela. Nunca. E nunca, a gente nunca teve isso, né? Nunca Não. mesmo. Mas é muito interessante. E eu gosto muito de ouvir. Às vezes eu acho que eu posso estar certa num determinado assunto, assim, em alguma coisa que eu quero fazer, e de repente eu preciso ouvir sua opinião e você me mostra que eu tô completamente errada. E eu acato aquilo, entendeu? Ou às vezes não. Eu ouço e falo, caramba, eu posso olhar isso de uma forma diferente, mas querendo ou não, eu também posso seguir o que eu quero. Você não vai me julgar. Você nunca me julgou, né? Não, de jeito nenhum. A não ser que eu te peça. Eu falo, amiga, você acha que eu tô certa ou tô errada? E você fala, não. Me segura.
besteira. É tipo isso, né? Já aconteceu isso algumas vezes. E aí é muito isso, assim, de ter essa tranquilidade, essa abertura. Isso é muito massa, é muito legal. Ah, lembrei daquele post que circula no Instagram de uma pessoa segurando um ET. Sim, sim, Segurando, sim. segurando. É bem isso. Às vezes eu falo, e aí, eu faço ou não faço? Não, respira. Eu também escuto muito de você. Espera, faz a viagem, na hora que você voltar, você conversa, E aí você não não foi sei o isso que você aconteceu. decide. E não foi isso que aconteceu, né? Mas enfim, não estava usando a minha intuição, estava usando, sei lá, foi outra forma, né, de ver. Mas realmente isso é muito legal com a gente, assim. Então, poder nos ajudar agora gravando assuntos diversos, assim, né, e discutir assuntos diversos, isso vai ser muito importante pra gente. E eu me vejo de verdade ouvindo toda a nossa conversa de novo. Entendeu? Eu acho que vai ser uma delícia isso, não só agora da gente estar conversando e gravando para quem quer seja nos ouvir, mas eu consigo me ver ouvindo a nossa conversa, de tão gostosa que é e do quanto isso acrescenta na minha vida, entendeu? Sim, eu lembro que recentemente uma cliente minha, ela desabafou algo muito importante comigo. Uhum. E aí eu falei, procura um advogado, né? Sim. E aí eu cheguei para ela e falei, como você, várias pessoas passaram por essa situação ou estão passando por essa situação. Então, você se abrir comigo já é uma coisa muito importante. E ela saiu Sim. lá de casa muito diferente. Então, tudo que a gente for conversar Com aqui, certeza. alguém está Ai, deixa eu passando, aproveitar, alguém já só passou. interromper um pouquinho, mas eu acho que vai ser importante. Vamos aproveitar esse momento que você falou de cliente e nos apresentar, então, Tá. para as pessoas poderem Pra saber quem entender, somos, né? né? Para entender quem somos nós duas. Porque isso vai dar tanta história. Vai, pode se apresentar. Então, meu nome é Sibeli Lopes. Hoje eu tenho 38 anos. Eu sou mãe da Alice. Ela tem 7 anos. Eu tô separada já faz 3 anos e meio. E eu fiquei num relacionamento com o pai da minha filha por 17 anos. Desde os 17. Tem mais de 15 anos que eu sou massoterapeuta. Eu já tive salão de beleza, eu já tive restaurante, sou formada em administração, já fiz um intercâmbio fora, mas o meu negócio é cuidar das outras pessoas. E tem 1 ano e meio que eu me formei como psicoterapeuta corporal. Então eu estou juntando as duas técnicas, né, de massoterapia e de psicoterapia. E tá um trabalho diferenciado e muito personalizado. É a minha bagagem que eu estou levando pro consultório. Eu conheci a Nina, eu conheci você assim. Foi. A gente se conheceu em 2009, então eu vou me apresentar primeiro, até antes de contar como que foi que a gente se conheceu. O meu nome mesmo é Marina Reis, né? Mas acaba que eu sou mais conhecida como Nina. Então eu sou a Nina Reis, eu tenho 37 anos e eu sou de Patos de Minas. Eu moro aqui em Brasília há 12 anos e morei com meus tios um período de 3 anos e meio e tem mais ou menos uns 8 anos que eu moro sozinha. Eu sou massoterapeuta também, já trabalho com massoterapia há 15 anos também. Coincidência ou não, né? É verdade, a gente já tem aí um pouco mais, eu acho que de 15 anos de profissão. Uma cliente minha falou assim, eu falei, eu parei de contar, eu cheguei nos 15 eu parei. Ela falou assim, agora você começa a contar dinheiro. Eu falei, verdade. Adoro. Vou Farei contar, isso. Boa dica. Contar dinheiro. Mas é verdade. Eu já tive salão de beleza também, tá vendo? Menino, o trem tá. Mas assim, enfim, fui artista plástica, já fui e sou, né, calígrafa ainda. Me considero uma artesã, né, por ter sido artista plástica, escrever convite de casamento. Hoje eu trabalho também com papelaria personalizada. A massoterapia e a estética é realmente o meu ganha-pão, né? Aqui em Brasília, como eu disse, tem 12 anos que eu trabalho, que eu moro aqui, então eu trabalho aqui em Brasília há 12 anos também. Eu fiz o curso técnico de estética e quando foi em 2009, eu fui fazer um trabalho. Eu quero te fazer uma pergunta. Faça. Por que você veio para Brasília? Eu respondo.
Então, na verdade, o que aconteceu? Eu morei em Patos praticamente a minha vida toda. Você nasceu lá? Nasci lá, morei depois 7 anos e meio no Espírito Santo, em Nova Venécia, e depois eu voltei para Patos. Quando eu tinha 7 anos, eu voltei para Patos, e aí fiquei até os meus 25, que foi quando eu vim para Brasília. Nessa época, em 2004, eu estava começando a massagem lá. Eu trabalhava num salão e tive a oportunidade de fazer uns cursos pequenos, né? A cidade, até então, era uma cidade considerada uma cidade pequena, Patos de Minas. Não que seja uma cidade grande agora, mas virou uma cidade universitária, então tá bem maior. Mas na época, não tinha para onde crescer, assim. E aí os meus tios resolveram me chamar para vir morar em Brasília. E aí fizeram essa proposta, conversaram com a minha mãe, fizeram essa proposta para mim. Foi um susto na época, porque eu não me imaginava saindo de Patos, até, enfim, por N motivos, né? Passei por muitas situações lá onde eu nunca imaginei sair da minha casa. E aí, quando eles me fizeram essa proposta, eu achei muito interessante. Eu falei, cara, é agora. É agarrar com unhas e dentes e tentar uma vida nova. E aí eu vim pra cá em agosto de 2006. Isso dá um podcast. Não dá? Dá. É verdade, dá mesmo. Vamos anotar aqui. Aí eu cheguei aqui em 2006 e foi onde eu comecei a fazer esse curso e morar com os meus tios. Então foi aí que tudo começou. Quando eu fiz o curso, quando eu iniciei o curso, eu ainda não tinha arrumado nenhum trabalho na área de estética. Eu fui ser auxiliar num salão de beleza. E aí lá eu conheci a minha primeira chefe, vamos dizer assim, né? Ela gostou da maneira como eu tratava os clientes do salão, a maneira como eu lavava o cabelo, fazendo hidratação e massagem. Então eu sempre tive essa afinidade, assim, nessa área. E aí eu fui chamada para trabalhar no primeiro emprego. E aí eu comecei aqui, então, em 2008, com a massagem. Então eu tive uma pausa, assim, apesar de ter 15 anos de profissão, eu tive uma pausa porque eu pausei para estudar, né? Aí foi quando chegou 2009 e o pessoal de um spa aqui em Brasília me chamou para trabalhar lá, para fazer um trabalho para L'Occitane. E era uma coisa assim, um período pequeno de 3 meses, que foi o que eu fiquei lá na época. Aí foi quando eu te conheci. Ai, que bom que você tem memória. Muita. Por você, porque... Muita. Se você perguntar que ano a gente se conheceu, eu não faço a menor ideia. 2009. Eu só sei que foi no spa. E aí eu lembro disso, assim, enfim, porque a minha memória realmente é muito boa para essas coisas. E aí em 2009 eu cheguei lá para trabalhar para L'Occitane em 3 meses. E aí a dona do spa, na época, gostou do meu trabalho e me chamou para trabalhar lá. E aí foi quando eu te conheci e a gente conversava bastante, né? Nos intervalos, enfim. Até a gente saiu uma vez, eu lembro que a primeira saída foi numa boate. Você não vai lembrar, né? Com certeza, não, amiga. Você não vai. Não. E aí eu dormi na sua casa, você morava no Saam. Você não lembra não, né? Não, acho que você voltou de ônibus pra cá. Não teve não voltei de ônibus, eu fui de ônibus pro spa depois. No outro dia de manhã, eu lembro perfeitamente. Mas enfim, aí foi quando a gente se conheceu, em 2009, começamos a estreitar nossos laços, assim. Desde então, nunca mais, foi como eu disse no início, assim. A gente teve esses períodos de afastamento, mas tendo a certeza de que se precisasse uma da outra, a gente poderia contar uma com a outra, entendeu? Sim. E isso sempre foi muito forte na gente, né? E aí eu tava fazendo uma retrospectiva, e aí eu lembro, eu tava até comentando com alguém, eu falei assim, nossa, a Nina, ela teve nos momentos mais importantes da minha vida, assim, quando eu tava grávida, lá no banheiro fazendo o teste. Nossa Senhora. Você tava lá do outro lado do telefone. Aí você via e amigo, ai, deu positivo. Você foi a primeira a saber. Quando eu separei. Eu lembro de tudo isso. E isso. aí, onde eu vou morar, onde eu vou morar. Você vizinha. Você sua vizinha. E foi dito e feito. O primeiro apartamento que eu olhei, a imobiliária fez até vista grossa com a minha documentação. E eu fui morar no mesmo prédio que você. Como é que pode, né? Muito louco isso. Eu lembro quando você estava se separando, foi quando eu fui fazer drenagem em você, não foi? Você tinha feito uma cirurgia. Foi. E aí eu fui fazer drenagem em você e você estava nesse processo. Tinha uma conturbação aí nesse meio, né? E aí, esses afastamentos físicos, né?
Às vezes duraram meses, anos. Uhum. E aí eu lembro que um dia você me ligou, não lembro nem por que motivo foi. Acho que tinha alguns meses que a gente não estava se falando. E aí você ligou pra mim. Você pode me ajudar? Você vem aqui em casa? Eu falei assim, agora. Do que você precisa? Como se a gente tivesse falado assim No dia no anterior. dia anterior. É verdade. Sempre foi assim, né, amiga? Sempre foi. Agora, de uns tempos pra cá, até, enfim, do ano passado pra cá, que a gente se reaproximou muito, assim, né? E do meio do ano pra cá, então, mais ainda. Mais Que ainda. até por isso, essa ideia de fazer o podcast com você. É. Porque não teria pessoa melhor. E aí veio em boa hora também porque, como eu tô mexendo com marketing da massoterapia, Uhum. e aí eu tenho que trabalhar a minha dicção, e aí eu acho muito mais difícil filmar no Instagram, fazer vídeo, fazer story, fazer não sei o quê. Aí ver essa história do podcast, eu falei assim, não, bora, porque isso aí vai ser, não vai ser, não vai ser para os outros, não, vai ser uma aula para mim, para poder falar, para eu poder perder a vergonha e ficar mais, as coisas ficarem mais naturais. Então, assim, tá sendo um presente o convite, porque eu sei que você chamou outras pessoas, né? Na verdade, eu tinha pensado num grupo. É um grupo específico do WhatsApp. Uhum. Antes de te chamar definitivamente. E foi muito engraçado, porque eu não soltei no grupo, não foi intuitivo. Foi porque a gente estava numa conversa muito engraçada nesse grupo. Nesse grupo nós somos, se não me engano, 9 mulheres e um homem. E é muito divertido esse grupo, muito mesmo. E aí eu comentei, eu falei, a gente podia fazer um podcast. Cri, cri, cri. Aí beleza, não me senti ofendida, não me senti magoada, nada disso. Eu só percebi que realmente, quando eu me expressei em relação a fazer um podcast, não foi intuitivo. Uhum. E foi muito automático, amiga, muito automático, porque eles não responderam nada, eu fiquei num silêncio, no meu silêncio também. E aí passou um pouquinho, eu falei, gente, peraí. Ainda bem que aquilo não foi intuitivo, quer dizer, se tivesse sido ok, provavelmente daria certo. Mas já pensou quantas pessoas? Não, 5, 6 10 pessoas. 10, não, aí não daria, mas aí a ideia não seria essa, não. Seria o podcast meu e eu chamando cada um deles, entendeu? tá. Porque lá tem profissões muito diferentes e opiniões muito diferentes. E aí foi muito isso, assim. Aí eu vi que aquele silêncio tava grande e eu falei, gente, mas peraí, com quem que eu paro pra conversar? Fico 4 horas e não percebo. Depois a pessoa sai daqui de casa 4 horas depois e fico mandando mensagem até dormir, sabe? Tipo, se eu precisar qualquer hora, ela vem. Se ela precisar de mim, eu vou. A Cibele, não tinha outra pessoa, amiga. Não tinha mesmo. E aí foi isso. Na hora que eu entendi que tinha que ser assim, aí eu, caramba. Aí foi muito legal, porque foi nesse dia que você ficou aqui quase 4 horas, que no final que eu te falei, né? Você tava indo embora e eu te falei, porque eu queria entender tudo aquilo que eu tava pensando. Uhum. Eu falei, nossa, mas faz todo sentido. Aí depois daquelas horas todas conversando, eu falei, gente, se tivesse um microfone gravando, com certeza iríamos ouvir e daríamos risada e também entenderíamos outras coisas, conseguiríamos aprender mais coisas com aquela fala de novo, e também poderíamos ajudar algumas pessoas, porque a gente sempre ajudou. E aí foi onde eu te interrompi para a gente se apresentar. Foi. Que você estava falando justamente disso, de que você estava atendendo uma cliente e que você deu aquela sugestão para ela, ela saiu da sala muito melhor. Diferente, de se muito sentir diferente. acolhida no problema que ela estava passando. E aí é isso que eu vejo na amizade. Sim, da gente. Justamente. Pode vir o pepino, o abacaxi que for, manda. E A gente aí descasca juntas. a gente descasca junto. Uhum. E aí o problema pode ser seu, pode ser meu, pode ser de qualquer outra pessoa. Então, se for para fazer bem para outras pessoas, melhor ainda. E eu ainda com a minha visão de terapeuta, né? Sim, isso eu acho mais legal. É muito interessante, porque você até comentou agorinha mesmo, e eu sei disso, óbvio, da sua formação como terapeuta. E é interessante porque a minha formação é como esteticista. Uhum. Só que desde antes de me formar como esteticista, eu sempre me considerei terapeuta. Porque eu sempre tive vizinhas que me procuravam para conversar, amigas que me procuravam para conversar, gente que eu nem conhecia direito, que queria desabafar alguma coisa e queria minha opinião. Mas você falou uma coisa importante. Eu acho que nós,
somos boas ouvintes. Completamente, amiga. Mais do que falar, a gente escuta. Sim. E isso é incrível, porque quem não me conhece na minha profissão ou nesses desabafos, sempre comenta, nossa, a Nina conversa, hein? Meu namorado mesmo é um que fala, nossa, mas essa menina conversa. E eu converso mesmo, eu gosto muito de falar. Mas mais que isso, eu gosto de ouvir. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito E boa acho que isso faz a ouvinte. diferença do nosso trabalho. E aí, por isso, eu sempre me considerei terapeuta. Eu nunca me senti diferente disso. Eu lembro que deve ter mais ou menos um mês, eu fui no aniversário com o meu namorado e ele me apresentou vamos dizer, tio torto, né? Ele é casado com a tia dele, que é psicólogo. E eu comentei, eu fui falar justamente isso. Eu falei, engraçado, eu não tenho formação de psicologia, mas eu sempre me considerei como tal. E me considero mesmo, porque eu tenho muitas pacientes minhas, muitas, que deixaram de fazer terapia, deixaram de pagar uma psicóloga para ficar só aqui. E isso é muito legal. Eu me orgulho muito disso, eu me arrepio inteira. Eu me orgulho muito disso, porque assim, de gente que chega aqui em casa e fala, olha, eu não quero massagem hoje, faz um café, eu quero conversar, o que você acha disso? Eu nunca esqueço um homem que eu atendi uma vez, que eu tava fazendo a massagem dele, deu 15 minutos assim de massagem, ele falou, a gente pode conversar? Você faz massagem só na minha mão? Achei aquele estranho, achei curioso, né? Aí ele, não, porque a mão é onde eu mais relaxo, e fazia todo sentido, ele é tatuador, ele era inclusive o meu tatuador, e aí eu falei, uai, tá, então se é isso que você quer, vamos fazer isso. E ele, não, é porque aqui é o meu momento de desabafo. Aqui é onde eu consigo tentar resolver meus problemas, é onde tem alguém para me ouvir sem julgar. E isso, eu nunca esqueci isso dele, assim, eu tenho uma gratidão por isso muito grande, pela confiança que ele tinha em mim. Então eu sempre me senti terapeuta, não preciso ser formada para isso, né? Afinal de contas, temos tantos profissionais formados que não tem ética nenhuma, né? Então, assim, também não tem essa necessidade. Então, eu acho que é muito isso, somos boas ouvintes, né? Esse nosso primeiro podcast, eu acho que é muito isso. A minha ideia inicial foi justamente nos apresentar, né? Contar quem somos e por que estamos aqui, a ideia de fazer o podcast, como que começou nossa amizade. Acho que a gente conseguiu definir isso muito bem, assim. E aos poucos a gente vai se apresentando mais. Sim. A gente tem história para contar de atendimento, da nossa vida pessoal. Então, eu já fui casada há 17 anos. Você ficou solteira há muito tempo, agora você tá namorando, agora eu tô solteira. Nossa, eu tenho muita história. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu tenho vontade de ser mãe. A gente tem muita coisa. Tá aí. A gente tem muita coisa pra contar. E tem da nossa vida, e se aparecer alguma coisa pra gente comentar também, né? Botar o dedo, como é que é? Meter a colher. Dá palpite mesmo, seremos muito palpiteiras aqui. A gente não vai cobrar pela terapia. É verdade. Eu acho que isso o podcast vem para nos acrescentar muita coisa mesmo, assim. Acho que vai ser realmente muito bom, principalmente para nós duas. Quando eu contei para minha irmã, inclusive, ela ficou muito feliz, assim. Ela acha que, de uma certa forma, o meu namorado também falou isso, tem a ver comigo, tem a ver com a gente, né? Justamente por isso, por nos darmos muito bem, por nos respeitarmos. Então a gente consegue se interromper e ser interrompida de uma maneira bacana, sem ter problema, né? Em relação a isso, porque não daria, né? Para ser com uma pessoa grossa, sem educação. Não, mas sério, então eu acho que tem tudo para dar certo. A gente realmente, como você disse, temos muitos assuntos aqui, muitos temas, muitas histórias boas, engraçadas, enfim, difíceis, né? Muitas superações também. E lembrando sempre do nosso lema: opiniões diferentes e tudo bem. Tudo bem. Então é isso, acho que a gente pode ficar por aqui. Já criamos o nosso e-mail, então papodasduas@gmail.com. Quem estiver nos ouvindo e quiser mandar sugestões de temas e contar as histórias, enfim, como quiser, só mandar um e-mail pra gente que dica, que a gente vai ouvir. Receita, você disse isso um dia pra mim. Foi. As pessoas podem mandar receitas. É porque tem. Vamos prolongar um pouquinho o podcast? Vamos falar de. Eu vou falar algumas coisas suas. Tá, diga. Para as pessoas saberem. A sua intuição.
Diga. Então, você é a moça da intuição aqui. Então, pra mim, quando você fala alguma coisa, tirando... A viagem? Não, a A viagem conversa não. da viagem? Não. Por quê? Eu nunca esqueço, eu tava ali na porta do seu quarto, você falou assim, amiga, eu não quero ser estraga prazer, mas assim, eu acho que a pessoa que você vai ficar, né? Uhum. E aí, você tá lembrado da história? Aquilo ali não desceu. Tirando isso, o restante eu acolho. Eu vou fazer um esforcinho. Depois, quando a gente parar de gravar, você me conta direito, com mais detalhes. E olha que a minha memória é boa, hein? Mas a gente tá gravando isso que horas? Eu vou tampar o microfone. Nossa, caceta, é verdade. Nossa, faz todo sentido. Ainda bem que você Eu tampou o sempre tive microfone. vontade de fazer isso, de É tampar o verdade. microfone pra gente cochichar. Não, depois eu coloco um efeito sonoro. Mas é verdade. Eu acho que isso aí foi a única falha que eu tive com você, né? Que eu saiba só. É verdade. Ó, Mas pra eu sempre entender fui o muito contexto, intuitiva. o que acontece? Eu estou em busca de um namorado. E aí eu sempre chego com uma foto, né? A gente pode até depois falar, por exemplo, do Tinder. Eu chego com uma foto de que eu conheci uma pessoa É verdade. na balada e tal. E aí você olha pra foto e fala, não, esse não. Ah, esse aí, mais ou menos. Ah, esse aí, olha, esse aí tem cara de gente boa. Eu É nunca esqueço do verdade. Gerardo. Que é seu amigão, Que é né? meu Até amigão. hoje. Quando você vê a foto Muito. dele, ele falou assim, ele gosta de você. E a gente se gosta mesmo, a gente Muito tem um massa. carinho. Muito legal, é verdade. Eu não tava lembrando dele. Dele eu não esqueço, Que legal, muito legal. né? Então, assim, mandem fotos, se vocês É quiserem. verdade, mandem né? fotos. Eu faço uma pré-seleção. Ela tem um, E não assim, cobro por isso. A sem memória sou eu e a com memória é ela. Tem esses detalhes também, né? As duas escutam, Mas eu guardo, né? Eu guardo as ela memórias. guarda e eu reseto tudo. Eu lembro que uma amiga minha falou assim, Sibeli, você é ótima pra contar segredo, porque você esquece das coisas. Aí eu vou te perguntar as coisas. Não, você não me falou isso. Eu falei. É que nem telefone sem fio, a conversa para aqui. No seu caso, para mesmo, né? Você Para. não passa errado, né? Não, É não para. verdade. E a gente tava falando de receita, porque como é que eu te chamava? Você se chamava ou alguém te chamava quando você era criança da lancheira? Como é que é o nome? Gordinha da lancheira. Gordinha na lancheira. Eu adoro comer. Tanto Não, é que eu me chamo até hoje. Você se chama? Eu me chamo. Meu namorado me chama. Eu não tenho tempo ruim pra comida, amiga. A gente vai sair agora pra comer? Não, tô brincando. Acabei de jantar, mas comeria. Mas olha, o celular dela, ela comprou por causa do aplicativo. Eu nunca vi isso. Eu comprei celular por outros motivos, mas você comprou um celular porque ele tinha a função foto de alimento. Foto de alimentos. Eu nem sabia que existia isso. É uma mentira, foi por causa de fotografia, mas realmente a foto de alimento preencheu meu coração. Nossa, na hora que eu vi, eu falei, é esse, bateu. É esse. Mas eu gosto de comida, gente. Então manda receita, manda comida. Já eu crio uma caixa postal, vocês já mandam um doce, chocolate, brigadeiro. É isso, fica à TPM, vontade. porque aqui é uma dupla de hormônios, né? Ai, isso realmente é uma das coisas que eu quero falar muito. A gente ainda vai ter um podcast só sobre isso. TPM. Então a gente vai gravar na TPM, talvez eu não esteja de tão bom humor. Depende do a dia. outra ali, por acaso, pode estar de TPM falando e comendo brigadeiro, chocolate, chorando. Então, acho que a gente não vai esconder nada, vai editar o menos possível, né? Por favor, é verdade. E vai ser. Eu quero tentar editar o menos possível, pelo menos risada, tosse, espirro. Não vou editar isso aí. Ai. Mas é isso. Na hora que ela nossa. falou, eu tô lembrando na hora que você falou de me convidar pro podcast. Aí eu preciso comprar fralda geriátrica pra mim, porque já teve vezes da gente conversando, eu não esqueço de falar assim, meu Deus, que hora que eu vou mijar, que hora que eu tô... Faltava muito pouco. Então, eu falei, meu Deus. Com certeza teremos muitas histórias engraçadas e muitos comentários engraçados. Que é o que a gente faz da vida, né, gente? Nossa, eu me perdi.
Fui coçar o trem aqui, me perdi a nisso. Oh, Jesus. Mas é isso. Acho que a gente pode terminar por aqui, né, amiga? Pode. Você quer falar alguma coisa de mim? Que eu já te entreguei, né? Que Nossa, você falar de você, amiga, tá difícil, hein? Você não tem memória. Não, tô brincando, mas não é Não isso. tem mesmo, não. Em relação... não, eu acho que se eu tivesse que falar alguma coisa específica agora, assim, seria o que eu disse o tempo todo, do quanto somos cúmplices, podemos contar uma com a outra e do quanto isso me ajuda, do quanto você me ajuda, né? Então, realmente, assim, você é das minhas melhores amigas. Na verdade, você é a minha melhor amiga que não me julga, que me ouve, Que não te interrompe. que não tá me interrompendo. Mentira, que não me interrompe. Não, mas sério, você é a minha melhor amiga para tudo isso, assim, onde eu conto do meu caso mais banal, mais tosco, pro caso mais sério, né? Seja de choro, de risada, enfim, não importa, e você sempre tá ali à disposição, me ouve, me ajuda, não tem tempo ruim, isso é sensacional, assim, eu nunca te vi com tempo, não, já te vi, mas eu digo assim, para ajudar alguém, independente de ser eu ou não, eu não vejo tempo ruim para você, assim, você não tem tempo ruim, então isso é muito legal, é muito massa, então eu acho que o que definiria, assim, para mim você é isso, é o fato de estar disponível e sempre de coração aberto, peito aberto para todo mundo. Não é só comigo, mas claro que falando de mim especificamente, eu me sinto muito grata, né, muito orgulhosa de ter você como amiga. Se eu tivesse TVM, eu estava chorando. Não, mas é sério. Mas isso é gostoso, né? É muito gostoso. Amizade é isso, né? Vamos encerrar por aqui, então? Vamos. Ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio. E é isso. Beijo, beijo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.